de trabalho. Por que eu decidi pesquisar sobre líderes de bibliotecas comunitárias, toda essa questão? Eu sou bibliotecária, trabalhei 10 anos numa instituição de ensino superior que estava começando e eu não acreditava na multa como um recurso de educação do usuário. E eu precisava experimentar. Muita gente falava, a multa é a única forma de educar o usuário. Eu não tinha essa sensação. Podia ser até que eu estivesse errada, mas eu precisava experimentar uma forma diferente de fazer. E aí, a gente ficou, acho que 1 ano quase sem multa. E para estabelecer o caos na faculdade, a Felícia, a Inês, Nathalie e Marcele trabalharam nesse esquema. E o interessante é que, assim, estabelecendo o caos, que não é fácil você trabalhar no meio do caos, você também faz com que as pessoas percebam a necessidade que existe de uma regra. Né? Então, a percepção de uma regra não é uma coisa que vem de cima para baixo, é uma coisa que todo mundo fala, vocês têm que ter multa, né? Vocês têm que ter multa, é muito engraçado isso. E aí a gente criou um projeto Penas Alternativas, muito em consonância com o que a faculdade queria, uma coisa alternativa, uma coisa, né, assim, com uma cara diferente. Então, o projeto foi abraçado. Não vou falar do projeto aqui, mas o mais interessante é que esse projeto trouxe para nós, não só dos devedores, mas da comunidade, da faculdade em geral, assim, como todo mundo sabia que a gente tinha projetos sociais, as pessoas doavam livros para a gente. Muitos livros não eram absorvidos para o nosso acervo, porque ou já tinha, ou não fazia parte da política de desenvolvimento de coleções. Aí a gente começou a pensar, vamos fazer biblioteca comunitária, né? Vamos botar esses livros para rodar. Estava tudo numa salinha. Aí a gente montou um programa no Presídio Feminino, que foi bem interessante, que não tinha a intenção de fazer biblioteca, a intenção era fazer uma ponte com as presidiárias, quando elas saíssem de lá, elas pudessem fazer estágio na biblioteca que a gente trabalhava, para fazer uma espécie de ressocialização. E no Epopeia Literária, que era um terminal de autoatendimento do lado da faculdade, a intenção era deixar que os livros circulassem e as pessoas devolvessem quando preciso. A gente só colocou carimbo de não venda, para as pessoas não venderem sebo e comprarem drogas, essas coisas, avisava para os sebos, né, para não comprarem livros vindos da Epopeia Literária. E eu creio assim que foi um projeto, ele já acabou, tiraram o quiosque lá de Santo Antônio de Lisboa, mas eu creio que foi um projeto que deu muito certo, porque a semente do livro é uma semente que a gente às vezes não vai ver de pronto, né? A gente morre e tem gente falando, eu peguei um livro uma vez em tal lugar, as histórias, né, elas voam, né? E então essa iniciativa de biblioteca comunitária, ela me trouxe essa coisa assim de querer trocar com pessoas que estivessem fazendo essas outras iniciativas também. Eu pensava assim, deve ter mais bibliotecário fazendo isso. Eu vou correr atrás deles para poder trocar. E quando eu viajava por causa de eventos, eu ia sempre atrás de biblioteca comunitária. E eu não via nenhum bibliotecário envolvido com biblioteca comunitária. Então essa foi meu primeiro impacto. Eu conversei com açougueiro, eu conversei com pedreiro, eu conversei com professor, muito professor, mas eu não via nenhum bibliotecário envolvido com isso. Aí isso já me... por quê, né? Pode passar. Então, e assim, quando eu encontrava com essas pessoas, o encontro com essas pessoas era uma aula para mim, né? O discurso dessas pessoas me alimentava, assim, me ajudava a fazer a minha prática profissional era diferente depois que eu encontrava essas pessoas. Eu lembro de um evento que a gente foi em Brasília, que eu fui falar sobre penas alternativas. Mas eu fiquei só falando de biblioteca comunitária, sabe? Porque penas alternativas fomentavam uma biblioteca comunitária. Eu falei, eu vou ver o açougue cultural Tebone. Eu acho que quem vai em Brasília tem que conhecer o Luiz, que foi um cara que se alfabetizou com 16 anos. E ele tem uma visão de mundo, de vida incríveis, assim. E o Luiz foi o cara que plantou a semente em mim, assim, sabe? O discurso do Luiz, eu falei, meu Deus, a gente está patinando, né? A gente está patinando. E eu falei, o que faz com que uma pessoa dedique a vida, porque ele era açougueiro, ele tinha as coisas dele, e quem se envolve em biblioteca comunitária sabe que é uma dedicação de vida. Sábado, domingo, é verdade, né? E muita gente, eu tive relato de gente que separou, porque a mulher não falava, como você vai? Né? Então você arranja, é uma missão mesmo, parece aquela coisa do profeta gentileza, que o cara larga tudo para viver uma vida diferente.
diferente, né? Com outra perspectiva, com outra missão. Então, o discurso dessas pessoas me encantava muito. E aí eu comecei a fazer essas perguntas. O que leva essas pessoas a criar esses espaços? O que move esses líderes para dedicar tempo de suas vidas para essas iniciativas? O que está por trás disso, afinal de contas? Eu percebi depois de ter feito a pesquisa, que eu me encantei com essa figura porque esse homem me parecia o oposto do homem representado pelo Saci. O homem que despreza a leitura, o homem estúpido e o homem da guerra, né? Então, a partir disso, pode colocar. A epígrafe da minha dissertação é uma música de Paulinho da Viola que fala: toda hora rola uma história, é preciso estar atento. A todo instante rola um movimento que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não estranha. Né? O tema da minha dissertação é preciso estar atento. Justamente por isso, porque eu acho que se aquele discurso não tivesse tido conexão com tantas coisas que eu queria descobrir, talvez eu não teria feito essa proposta de mestrado, teria feito outras, né? E tive um orientador também que abraçou essa proposta, também isso é importante, né? E que viu valor nessa proposta, e a gente pode tocar. Eu vejo nisso, assim, o valor das ideias, né? Aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente despreza as ideias, a gente não atenta para as questões que estão borbulhando, assim, na gente, né? E não está atento ao que move a gente para o nosso trabalho, para a nossa vida. Por isso que eu botei o tema: mas quem tem coragem de ouvir, amanhecer o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Tem um livro que foi... É por isso que eu falo assim, a professora falou assim, eu estou mais no teórico, né, vai ser bom que eu vou trocar com quem faz a prática. E o professor Francisco, que me orientou, ele foi bibliotecário muitas vezes, né, porque ele soltou várias sementes de vários livros, ele indicou vários livros, e ele podia me indicar assim, lê esse. Não, ele falava, esse é fundamental. Então ele fazia toda uma cama para que eu realmente me convencesse de que eu tinha que ler, né? Então o bibliotecário às vezes ele tem isso também, né? Ele não fala assim, toma esse aqui, não, né? Ele tem tudo, poxa, esse é a tua cara. Você conhece o leitor, você fala assim, leia aqui, esse é a tua cara. Quando a gente troca, quando a gente conhece, né? Então eu acho que o Francisco fez esse papel de bibliotecário comigo, né? E ele me indicou esse livro Maravilhosa Incerteza, que é de Délcio Vieira Salomão, que ele fala assim que pesquisar é uma coisa muito natural. A gente deveria ter como uma coisa natural, né? Que se você está numa sala e alguém dá um tiro em outra sala, você fala, quem deu tiro? Machucou alguém? Você faz várias perguntas, né? Será que o motivo do tiro vai vir para cá, vai entrar aqui, não vai me afetar, vai afetar outras pessoas, né? A gente faz várias perguntas. E eu fico, às vezes, quantas coisas aparecem na vida da gente, a gente não desperta interesse por aquilo, né? E eu fico pensando se algum dia a gente vai perder essa curiosidade. Se alguém der um tiro, a gente vai ficar, é um tiro, né? Então, a partir disso, eu coloquei algumas das sementes que eu tive. Isso aqui já é fruto da dissertação, das falas da dissertação. Mas que antes da dissertação, eu já tinha contato com esse tipo de afirmativa, né? Que foram, na verdade, as coisas que me mobilizaram para pesquisar. Isso são os líderes de bibliotecas falando, eu não falei nada disso. Ações como essa me empolgam, e aí eu escuto isso muito como bibliotecária e como mãe, né? Ações como essa me empolgam de uma maneira incrível. Que salto esse sujeito dá, esse sujeito nós damos. Eu acho isso, sim, fantástico. Porque quando ele está ali fazendo aquele projeto de biblioteca comunitária, ele não está só, né, ele está atento ao que o outro está recebendo. Ele fala que salto que esse sujeito dá, esse sujeito nós damos. Eu acho isso incrível. Ele está junto, ele se sente junto naquele processo de desenvolvimento, né? Tento reverter aquilo que eu adquiri de conhecimento em transformação da realidade da minha comunidade. Quer dizer, sentimento de retribuição, né? De gratidão que ele teve, a possibilidade de instrução que ele teve. A inexistência de bibliotecas na tua comunidade, na tua cidade, tu com livro, então vamos botar o livro na roda. Quer dizer, não existe. As pessoas estão sem acesso. Você tem. Vamos botar o livro na roda. Eu acho que as pessoas que não têm acesso à leitura e à escrita, apesar de não serem, elas se sentem inferiores. Ao oferecer a leitura e a escrita para eles, eles vão perceber o quanto eles são valiosos, o quanto somos todos iguais. Eu
acho que a minha motivação tem muito a ver com conhecimento mesmo. Eu querendo ter acesso ao conhecimento e querendo que outras pessoas, que a gente pudesse colocar em rede, assim, trocando, uma sede de saber que não se esgota. É como se eu estivesse tentando fazer com que elas respirassem mais aliviadas, elas estavam sufocadas. Se eu consigo salvar aqueles meninos daquela situação de marginalidade que eles vivem, o meu trabalho já valeu a pena. Aqui, essas duas falas, elas estão ligadas a uma crítica que eu não considerei no meu trabalho negativa, eu considerei uma crítica positiva, porque todos eles falam da importância da biblioteca pública e do bibliotecário, só que eles fazem umas críticas, né? A visão de biblioteca pública hoje é de abandono e as que funcionam de frieza. Eu não vejo as pessoas que trabalham na biblioteca com a preocupação de fazer com que as pessoas vão até eles. Estamos aqui, a obrigação de vocês é vir. Parece assim que as pessoas estão falando, a gente está aqui, a gente está aberto. Quem quiser que venha, não vem falar que não tem acesso, né? São muito, aqui é a crítica bibliotecária mesmo, né? Muito voltados para as suas atividades internas. Não trabalham, não desenvolvem uma política de livro e de leitura. Por falta de apoio oficial, por causa dos profissionais, por causa da falta de política própria da biblioteca. Se preocupam um pouco com o acesso, com a relação. Aquilo que a gente estava falando, né? Gentoteca, né? O foco, eles não estudaram sobre isso, o foco já está todo voltado para a relação. Quer dizer, o livro está ali no meio de reunião de associação de moradores, no meio de uma atividade que não é só aquela coisa que a gente está enquadrado, sabe? É um espaço para reflexão, para ampliar o conhecimento sobre as artes, sobre o mundo, sobre o conhecimento em sua própria existência, a partir da consciência de diversos saberes. Com certeza, mudo minha prática e mudo a atuação no mundo. Eles falam muito sobre o valor da arte. Eles falam muito sobre essa questão do valor da arte. Assim, né? Tem um que fala assim, que a biblioteca é como aquele estudo de sociologia que fala que se você... Quando a tua satisfação material vai até 6 meses. Ele botou o prazo, né? 6 meses. Porque você tem que alimentar o seu espírito. Porque se você ganhar na loteria hoje, você fica muito feliz. Daqui a 6 meses, você se sente como se você tivesse nascido com aquele dinheiro. E aí você vai procurar outra satisfação. E ele fala que a arte literária, a arte nas diversas manifestações, ela traz para o ser humano essa plenitude espiritual, né? E ele coloca a biblioteca como esse espaço de proporcionar arte, né? Se sentir empoderado para fazer, ter um ideal, lutar por alguma coisa, fazer algo, se sentir útil, não ficar só sentado reclamando, só sentado olhando. Pode ser quase nada, mas alguma coisa eu estou fazendo. Como não estar atento a declarações como essa? Como isso não despertaria o interesse de alguém? Não sei se vocês viram recentemente, teve um filme, um documentário chamado Quem se Importa? Alguém já viu? Maravilhoso. Ele fala dos empreendedores sociais. Então, ele não está falando sobre aquele empreendimento específico, ele está focando a pessoa. Fala do empreendimento, tudo, mas ele fala muito da pessoa. Aí a pessoa resgata, aí até quem se importa, fala por isso. A menina fala assim, eu sempre me incomodei muito quando alguém falava assim, isso aqui quem se importa? Né? Ela sempre se incomodou muito com essa colocação. E o título do livro é esse, do filme é esse, Quem se Importa. E ele pesquisa sobre os empreendedores sociais. Eu me senti muito... puxa, que bom, isso não desperta só o meu interesse. Essas pessoas não estão sendo deslumbrantes só para mim. Elas não estão sendo exemplo só para mim. Né?